Aí, fala pessoal, estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Como é que tá a transmissão aí para vocês? E aí, nós temos uma live hoje, aquela livezinha mais curta, de 1 hora na segunda-feira, falando um pouquinho sobre reacts psicológicos, com eu dando uma olhada em alguns assuntos, coisas que vocês mandam, coisas que eu acabo pegando aqui na internet quando vocês não mandam nada. E hoje é um desses casos. Eu acabei não tendo nenhuma recomendação de tema hoje, né? Esses temas podem ser matérias, podem ser pesquisas, vídeos, qualquer coisa que está ali de graça na internet, para dar uma reagida, né? E eu acabei escolhendo um tema por conta própria. Primeira vez, eu acabei escolhendo um tema de neurologia e inteligência artificial. Segunda vez, eu estava fazendo um sobre comunidade LGBTQIAPN+. Caramba, eu acho que eu acertei de cabeça. Até eu que sou da comunidade tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar de todas as letras no momento. Mas isso foi uma pessoa que mandou. Hoje, como não tem nada, eu decidi por conta escolher um tema. E eu quero aproveitar que a gente aqui no Brasil tá num mês que tem uma campanha nacional chamada Setembro Amarelo. Eu não sei quem sabe, mas eu tenho sinestesia e a minha principal sinestesia é a grafema cor. E eu sempre tenho um problema com essas campanhas de ser um mês e ter também uma cor com o nome do mês, porque geralmente não dá certo segundo a minha sinestesia. Porque na minha cabeça setembro é azul e nada vai mudar isso. Mas vamos lá. Setembro Amarelo. O que é Setembro Amarelo? É um mês principalmente voltado à prevenção do suicídio, ok? Então é muito importante a gente ter uma conscientização, diminuição de risco e tudo mais. E profissionais de saúde acabam aproveitando bastante esse mês para falar sobre isso. Eu estou aproveitando pela primeira vez, depois de mais de um ano que eu estou aqui já como um pouquinho mais uma figura pública, entre aspas, porque eu acho que é um tema muito delicado para se falar, apesar de ser um tema que eu trabalho com facilidade dentro do ambiente profissional, mas a internet é aquela coisa, né? É muito mais delicado porque a gente acaba não sabendo quem que vai estar assistindo no final das contas, um vídeo, alguma coisa que a gente publica online. Então a gente tem que ter o dobro, o triplo de cuidado, com toda certeza. E nesse sentido, eu estou falando de coisas que acabam influenciando muito, né? Não vou ficar o mês inteiro falando sobre essa questão do suicídio, mas estou falando sobre coisas também próximas. Falei aqui na semana passada, abri lá no meu Instagram. Para quem não sabe, para quem não me segue no Insta, toda terça-feira eu abro uma caixinha de perguntas e na quarta eu dou respostas nos meus stories dessa caixinha de perguntas. E semana passada eu dei uma caixinha de perguntas temática sobre depressão, que é ou, se não, um dos transtornos mentais que a gente mais acaba associando com o risco de suicídio, ok? E hoje eu decidi falar sobre uma coisa um pouco diferente, que tem a ver com uma outra área, vamos dizer assim, da vida, mas que pode com toda certeza influenciar muito na nossa saúde mental e ser um fator protetivo ou até mesmo um fator de vulnerabilidade para essa questão de risco à vida, que é a nossa saúde mental no trabalho. Uma coisa que eu tenho até livro publicado sobre. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas o meu link para o livro, inclusive, está no Linktree, que é o conjunto de links que está lá na descrição do meu perfil, aqui na Twitch mesmo, ok? Então, assim, saúde mental no trabalho, felicidade, infelicidade, são coisas, nossa, de extrema importância para o nosso bem-estar. Podem gerar, né, podem acabar contribuindo para a formação de uma depressão, para a questão de risco de suicídio e tudo mais. Não vou ficar falando mais sobre a questão do risco de suicídio especificamente hoje na live. É uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais essa semana na caixinha de perguntas no Instagram, mas saibam que se vocês estiverem passando por alguma coisa assim, precisarem de algum tipo de apoio, apoio profissional, ou às vezes
até alguém que ouça por um momento, que dê uma orientação, eu tenho o meu direct, ok? Que vocês podem se comunicar comigo no Instagram, link também lá no Linktree. E também lá tem o número do meu WhatsApp profissional, para caso vocês estejam passando por alguma emergência e precisem de orientação ou de algum acolhimento que seja, ok? Ou marcar uma consulta, ou pedir indicação de psicólogos presenciais, ou psicólogos online. Fiquem completamente à vontade, vocês não estão sozinhos. Mas, feita essa introdução, dando um tempinho para o pessoal ir se aproximando e para eu pegando no tranco também, porque, claro, eu já não chego 100%, vamos dizer assim, esperto, né, para falar aqui numa live. Tem que pegar um pouquinho no tranco, tem que tirar um pouquinho da poeira, mesmo tendo feito uma live ontem ali do Minecraft. Mas é sempre legal ter esse tempinho antes. Como sempre, não sei exatamente quantos espectadores eu estou tendo agora, porque demora bastante para atualizar. Então, fiquem completamente à vontade para conversar comigo, que agora a gente vai entrar no tema e eu não quero que seja uma aula isso aqui, tá bom? Mas o que eu separei hoje foi uma notícia, uma de diversas, dezenas e dezenas de notícias que eu vi sobre um estudo realizado por Harvard relacionando alguns empregos a uma questão de saúde mental e de felicidade no trabalho, ok? Eu vou abrir aqui então, vou começar a compartilhar com vocês a minha imagem, porque vocês vão poder acompanhar a notícia. Eu não escolhi essa notícia por algum motivo específico, desse site específico, foi a que eu achei com mais facilidade. Onde é que está exatamente? Aqui, eu tenho que entrar em configurações e escolher aqui, chrome.exe, feito. Ok. Se vocês não estiverem conseguindo ver aí, fiquem à vontade para dar um toque. Eu espero que os elementos, tanto aqui a minha caixa da webcam, quanto ali o chatbox também não acabem atrapalhando muito. Qualquer coisa é só avisar. Deixa eu só tirar aqui, mudar a política de privacidade. Não quero cookies aqui. Caramba. Ah, ele só dá a opção de aceitar os cookies, ele não dá a opção de não aceitar os cookies. Tá bom, geralmente você consegue mudar ali ou alguma coisa assim. Vou deixar essa barrinha aqui embaixo porque não tô afim de ficar distribuindo cookies para todo mundo. Mas vamos nessa. Então, como é que é o título aqui dessa matéria da revista Oeste? Novamente, nenhum motivo específico de eu ter pego da revista Oeste, foi só porque foi a mais fácil que eu achei ali falando sobre isso. Estudo de Harvard aponta os empregos que causam infelicidade. Ahn, Primeiro que assim, né? Eu não diria que empregos causam infelicidade, mas o estudo de Harvard, com toda certeza, pegou empregos que estão correlacionados com um maior grau de infelicidade profissional. São coisas bem diferentes, né? Infelizmente, quando a gente acaba fazendo alguma divulgação científica na mídia, as coisas ficam super simplificadas num ponto até errôneo. Eu já acho que começou errado. E olha que eu confesso que eu nem li o estudo de Harvard. Quero fazer isso com calma uma hora. Quem sabe eu posso até pegar esses estudos e tentar trabalhar aqueles com vocês para mostrar o que tem de qualidade, o que não tem de qualidade em estudos, ver se um estudo é bom, ver se não é. Uma leitura mais científica, mas não é o nosso objetivo hoje, porque sinceramente esse estudo de Harvard não falou nada assim tão demais. Eu acho que ele é só um bom motivo para a gente discutir sobre o assunto. Mas é um estudo que estava em tudo que era lugar na internet. E olha só, essa matéria é de 31 de julho desse ano, relativamente recente, ok? Então, o subtítulo aqui da matéria, depois do lead, é: a pesquisa também determinou os fatores capazes de aumentar ou diminuir a alegria no ambiente de trabalho. De novo, o que a pesquisa deve ter feito foi sugerir hipóteses que expliquem a correlação encontrada estatisticamente entre esses elementos. Não quer necessariamente dizer que eles têm total certeza, eu imagino, mas a simplificação da mídia aqui.
né? Literatura científica é difícil de passar mesmo. Então vamos lá. Tem que clicar no continue lendo aqui. E é a primeira vez que eu estou lendo a matéria específica aqui da revista Oeste, tá? Mas quase todas as matérias que eu vi estavam quase completamente iguais, então não estou me preocupando muito com esse detalhe. Mas vamos lá. Uma pesquisa da Universidade de Harvard. Sim, eu cliquei aqui e ele é só o link para a página da Universidade de Harvard, não é nem o link para a pesquisa, tá? É só para a página principal da universidade mesmo. Nos Estados Unidos, e para quem não sabe, a Universidade de Harvard é conhecida e considerada a universidade mais bem conceituada, não só subjetivamente, mas com vários fatores e critérios mais objetivos também dos Estados Unidos, detectou quais são os 7 empregos que causam mais infelicidade na vida. Para descobrir este dado, a instituição de ensino conduziu um estudo de 85 anos, desde 1938, com 700 profissionais de todo o mundo e os questionou sobre suas carreiras a cada 2 anos. Ok, aqui já tem um pouquinho mais de informação sobre a pesquisa. Se trata de um estudo de 85 anos. O nome desse tipo de estudo é um estudo longitudinal. Quer dizer que a gente acompanha uma amostra. No caso, quando a gente está falando dessas coisas que tem a ver com psicologia, geralmente a amostra é uma amostra de indivíduos, né? Então, um grupo de indivíduos é acompanhado ao longo de muito tempo. Então, geralmente, isso limita a quantidade de indivíduos, a quantidade, né, o tamanho da amostra, severamente. Mas foram 700 profissionais, o que eu considero, já que para um estudo longitudinal de 85 anos, com esses profissionais sendo questionados a cada 2 anos, eu acho que é uma amostra bem significativa para uma coisa longitudinal assim. E o legal também é de todo o mundo, tá? Essa informação é importante, porque isso tende a diminuir como é que eu posso chamar assim, a interferência de fatores culturais e tenta isolar um pouquinho mais as variáveis de cada profissão. Claro, cada profissão está inserida dentro de uma cultura diferente, dentro de uma nação diferente, ou até em territórios dentro de uma nação. Mas você pelo menos tira um pouquinho mais o fator cultural e tenta isolar um pouquinho mais esse fator profissional. Principalmente no mundo conectado, como que a gente tem hoje em dia, as profissões elas tendem a ser um pouquinho mais homogênea, né? Uma coisa mais globalizada. Um técnico de TI que trabalhe com, vamos dizer assim, um certo tipo de programa, geralmente vai ter mais ou menos a mesma função, independente se é no Brasil ou se é na Europa, né? Então, não é sempre exatamente a mesma coisa, mas com toda certeza ajuda. Isso já me dá uma ideia de que a pesquisa é até melhor do que eu estava assumindo num primeiro momento. Mas é claro, mesmo com uma amostra boa, ampla e uma longitude aqui de 85 anos, a análise de dados ainda pode estar com problemas e pode ter várias coisas que eu não estou verificando aqui nesse momento. Mas começamos com o pé direito. Então vamos lá. O objetivo da pesquisa de Harvard era determinar quais fatores são capazes de aumentar ou diminuir a felicidade no trabalho. Perfeito, temos uma questão aqui de pesquisa. Toda pesquisa tem que ter uma questão que ela vai tentar responder, ok? E aqui era tentar determinar quais são esses fatores que vão influenciar para mais ou para menos na felicidade do trabalho. Cara, maravilhoso. Como resultado, descobriu-se que as profissões mais infelizes são, na maioria das vezes, as mais solitárias, nos quais os funcionários não têm a oportunidade de trabalhar com uma equipe, ok? Então, claro, as pessoas podem ser mais introvertidas, mais extrovertidas. Tem pessoas que preferem mais trabalhar em equipe, tem pessoas que preferem trabalhar menos em equipe, trabalhar de maneira mais solitária. A gente não está anulando essas diferenças de pessoa para pessoa. A gente está falando de um estudo com 700 profissionais e a gente está fazendo uma média, ok? Então, o que essa pesquisa aponta é que a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas, tende a
sofrer mais com a saúde mental e apresentar infelicidade no âmbito profissional quando estão em profissões mais solitárias. E a gente já vai falar um pouquinho mais por que isso pode estar acontecendo, quais hipóteses podem explicar isso aqui, ok? Porque o que a pesquisa fez, obviamente, é encontrar uma correlação estatística entre essas profissões que têm essa característica tendem a estatisticamente ter um grau menor de felicidade, né? Aí a gente cria hipóteses em cima para tentar explicar, não que necessariamente a pesquisa já deu uma explicação que com toda certeza é a correta. Ok? É assim que pesquisas vão funcionar, principalmente dentro dessa área mais de psicologia e etc. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu peguei justamente uma matéria curta para não ficar me enrolando muito na matéria e já tentar pensar no que isso aqui tem a ver, o que essas coisas estão dizendo para gente, tá bom? O estudo concluiu que o segredo para olha só, olha que sacanagem, né? O estudo concluiu que o segredo para viver uma vida feliz, saudável e longa, cara, como se o estudo tivesse vindo com uma fórmula mágica, né? Não, com toda certeza. Quer dizer, tem estudos que maus estudos tentam usar umas palavras assim, mas bons estudos, e eu tô aqui torcendo para que um estudo desse tamanho de Harvard seja um bom estudo, com toda certeza não tente falar que eles encontraram um segredo para esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, isso aqui é uma interpretação midiática que tenta mastigar muito bem e um pouquinho sensacionalizar, vamos dizer assim, esses resultados. Como eu falei, o que deve estar escrito no estudo é que eles devem ter criado uma hipótese para tentar explicar a correlação entre dois fatores estatisticamente encontrados pela metodologia do estudo. Ok? É isso que o estudo deve falar, muito provavelmente. Né? Mas vamos lá. Então, ele concluiu, né, teria concluído, né, que o segredo para viver uma vida feliz, saudável e longa, né, note feliz, saudável e longa, caramba, coloca muita coisa aqui, não é dinheiro, sucesso profissional, exercícios ou uma dieta equilibrada. Caramba, ok, a mídia indo longe. Então, com toda certeza a pesquisa não deve dizer isso, tá? Mas o que erroneamente a notícia está dizendo ela faz parecer que o restante não importa, né? Você ter, você fazer exercícios e ter uma dieta equilibrada não importa para você ter uma vida saudável ou longa. Não, imagine se não importasse. Não, muito pelo contrário, importa pra caramba. Mas importa demais, né? Então, de novo, tá escrito de uma maneira muito precária isso aqui, como eu esperava e como provavelmente eu vou achar em qualquer outra revista ou qualquer coisa do gênero. Não se preocupem, porque é o que a gente tem aí na mídia, tá? Então, o segredo não seria essas coisas, né? Não deve ser isso que está dizendo o estudo, né? Na verdade, o estudo deve estar falando, olha, a gente descobriu mais um fator que pode talvez ser interessante de se considerar nesses momentos, né? E provavelmente sob caráter de sugestão, certo? Relacionamentos positivos são o que tornam as pessoas felizes ao longo da vida. Reforça a equipe responsável pela pesquisa. De novo, é muito provável que a equipe não tenha falado exatamente dessa maneira. Eles devem ter falado relacionamentos positivos contribuem para tornar as pessoas felizes ao longo da vida. Não são o que tornam, são exclusivamente o que tornam, certo? E isso também se aplica ao trabalho. E esse ponto é importante. Eu não sabia que estava escrito isso aqui, como eu falei, não li essa reportagem, mas esse é um ponto que eu gostaria muito de falar. Isso porque, segundo os pesquisadores, as tarefas solitárias fazem com que as horas de trabalho pareçam mais longas, gerando a infelicidade. Ok? Isso aqui deve ser uma redução muito grosseira de um dos achados da pesquisa. Eu tenho quase certeza, como das pesquisas que eu já li, das formas como a mídia deturpa muito, isso deve ser apenas um dos fatores que devem ter sido apontados. Eu tenho quase que absoluta certeza que a pesquisa ou os pesquisadores não estão dizendo assim, tipo,
Ah, não, não, não. É só porque a tarefa daí fica solitária e ela fica longa e parecer que longas horas trabalhadas gera infelicidade. Quase completamente certeza que não é esse o caso, né? Mas faz sentido. Eu confesso que eu não tinha parado para pensar que esse poderia ser um dos fatores que contribuía para isso, né? Então, antes da gente ver aqui quais são, eu só vou fazer uma leve publicação aqui que eu me esqueci de mandar no Instagram, que eu tô em live. Então, só um segundinho que eu vou jogar aqui, mas daí a gente já vai falar sobre quais que foram as profissões, as 7 ali que eu acho que ficaram no finalzinho da lista de Harvard. Só vamos fazer o seguinte, vamos lá. Painel de controle aqui no celular. Podem mandar as opiniões de vocês aqui, eu quero que vocês conversem comigo tranquilamente, tá? Então, editar detalhes da transmissão? Não, não. Gerenciamento de transmissão, compartilhar a transmissão, copiar o link. O que vocês estão achando até agora aí da notícia? Minha explicação está fazendo sentido para vocês? Está sendo interessante a forma que eu estou explicando um pouquinho como as pesquisas são mal divulgadas na mídia? Espero que sim, espero que sim. Então vamos lá. Criando aqui o story. Vamos só colocar o link rapidamente. Live já rolando. Beleza. Avançar. Vamos aumentar esse tamanho aqui. Vamos deixar um fundinho bonito. Colocar meu avatar dando uma piscadinha de olho bem marota para chamar a galera. Agora eu vou colocar o link. Caramba, pessoal, desculpa estar fazendo isso ao vivo, tá? Só que eu esqueci totalmente. Beleza, e agora vamos colocar uma linha aqui só para ficar bem claro. E publicar. Beleza, beleza. Aí, feito, feito. Arrumando as coisas ao vivo sem querer. Vamos lá, só vou tomar um golinho aqui da água de coco e daí já vamos ver as profissões. Vamos lá. A falta de interações sociais também afeta negativamente a saúde. Aqui no caso, quando ele está falando de saúde, eu assumo que ele está falando saúde de um ponto de vista mais clássico, mais físico. Hoje em dia, mesmo na medicina, na psiquiatria, na psicologia, a gente tem tendido a tratar a saúde cada vez mais de uma maneira holística e integrada. Holística não no sentido espiritual ou algo assim, como às vezes a gente ouve essa palavra sendo usada. Não, holística quer dizer integrada, quer dizer considerando o indivíduo em sua totalidade, como um todo. Isso quer dizer que a concepção cada vez mais moderna de saúde que a gente tem é de uma saúde que não tem essa dualidade entre saúde física e saúde psicológica. A gente está percebendo assim que as duas, na verdade, elas são muito mais a mesma coisa do que a gente imaginava. É uma via de mão dupla muito intensa, de maneira que a gente está tendendo a falar saúde para falar das duas coisas, ok? Dentro das nossas profissões. Mas ainda na boca do povo a gente faz essa diferenciação entre saúde física e saúde psicológica, e geralmente, como aqui a revista, que já está falando sobre saúde psicológica, vem do nada e usa o termo saúde, sem colocar algo depois, espera-se que ela esteja falando daí especificamente de saúde física, ok? Vamos lá. Situação que costuma se agravar, de acordo com o estudo, quando se adicionam rotações ou turnos noturnos. Rotações e turnos noturnos. Aqui tem uma coisa muito importante para dizer, que eu quero adicionar rapidamente. O ser humano, ele possui, biologicamente falando, é algo que não é uma coisa que a gente aprende, que a gente desenvolve ao longo da vida, mas é algo que está, vamos simplificar e vamos dizer assim, escrito no nosso DNA, ok? Vem de fábrica, do nosso hardware, os ciclos circadianos. Esse é o nosso funcionamento
biológico, das funções biológicas. Aqui eu incluo desde as neurológicas e cognitivas, né, as funções cerebrais, até as funções mais básicas do nosso organismo como um todo, elas estão muito baseadas numa rotina de dia e noite. E isso é uma coisa evolucionária do ser humano. Nós somos criaturas que se desenvolveram para caçar e coletar, né? Ou seja, buscar comida ao longo do dia. E à noite, que a gente não é adaptado para caçar ou para coletar à noite e fica mais indefeso nesse período, nós tendemos a dormir. Então, diferente, por exemplo, da minha gata, que ela é uma criatura um pouco mais crepuscular e até um pouco mais noturna, né? Ela me acorda no meio da noite, ela me acorda de madrugada, né? Não, eu, você que está assistindo aqui, nós somos criaturas diurnas, né? Então nós temos um ciclo de funcionamento que está adaptado ao longo de muito tempo de evolução humana, tempo que muito provavelmente a gente nem consegue imaginar porque são números muito grandes, né? É, e essa evolução toda fez com que a gente fosse mais naturalmente apto a funcionar durante o dia e ter um ciclo de um dia para outro. Ok, a gente até certo ponto consegue se adaptar, mas o que essa pesquisa trouxe não é uma novidade, é muito bem sabido há muito tempo, ok? É, que a pessoa, até certo ponto, se adapta com essas rotações de trabalho que desrespeitam, vamos dizer assim, o ciclo que se espera de um dia, né, de um período de descanso, um período de trabalho, um período seguido de um período de descanso, com mais ou menos aquela ideia de 24 horas, né? Então, isso, e pior ainda, trabalho noturno. A pessoa fala, mas eu já me acostumei a trabalhar de noite e tal, até certo ponto, ok? No fundo, no fundo, no final do dia, a pessoa que trabalha à noite, biologicamente, nunca vai ter conseguido acostumar completamente as funções biológicas ao trabalho noturno. Ela pode estar acostumada, mas ela não conseguiu adaptar a sua biologia propriamente para isso. E enquanto ela estiver trabalhando de noite, por mais que se passem décadas, ela vai estar sofrendo certos malefícios. Mesmo que depois de um período inicial de adaptação não pareça, esses malefícios costumam se acumular com o tempo. Inclusive, existe uma síndrome, me fugiu um nome específico agora, mas é uma síndrome, basicamente, que é algo como a síndrome do trabalhador noturno ou algo assim. Confesso que eu vou ter que dar uma olhadinha depois aí no termo, mas é justamente, a gente já tem uma ideia assim de uma série de. Na verdade, eu tenho que confirmar até se é uma síndrome ou é um transtorno. Talvez já seja um transtorno, ok? Que daí tem mais características, a gente já tem uma noção de prognóstico melhor. Mas eu vi bem por cima esses tempos atrás ali, mas que realmente a gente já tem um conjunto muito grande de sintomas que a gente sabe que ocorrem nesses trabalhadores noturnos, biologicamente e cognitivamente, psicologicamente. Vou fazer essa distinção artificial assim na saúde física e na saúde mental, tá bom? Então, de fato, legal a pesquisa ter reforçado isso que a gente já tinha encontrado indícios em várias outras pesquisas há bastante tempo, né? Então, fechando esse parênteses, vamos continuar aqui. Nesse sentido, a Universidade Harvard estabeleceu quais são os 7 empregos que geram infelicidade e insatisfação nos trabalhadores. De novo, entendam que geram como que contribuem significativamente, tá certo? Vamos lá. Os 7 são entregadores. Eu vi um pouquinho mais detalhadamente o que é cada uma dessas aqui em outros lugares. Entregadores é os entregadores que a gente conhece por entregador hoje em dia, né? Um entregador que a gente pode associar mais recentemente, por exemplo, a iFood, entregador, sei lá, da Amazon, né? Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, carteiros, se a gente for considerar antes de ter vindo essa quantidade de aplicativos, né, de entregadores de aplicativos como iFood, Amazon e etc. Né? Então, é um trabalho essencialmente solitário, porque você passa o dia de um lado para o outro muito por conta. Né? Olha só, logo em seguida temos motoristas de caminhão
que percorrem longa distância. Basicamente, motoristas de caminhão que percorrem longa distância é tipo entregador, né? Nesse sentido de solidão, só que bastante amplificado, né? Os entregadores talvez tenham outros tipos de problemas, como insegurança profissional, principalmente entregadores de apps, um grande estresse e várias outras coisas que devem influenciar para eles relatarem um maior grau de insatisfação e infelicidade no trabalho do que motoristas de caminhão. Mas motoristas de caminhão muito provavelmente sofrem muito mais de longos períodos sem pessoas. Eles têm muitas vezes que ficar longe, inclusive no núcleo familiar, o que não é uma novidade para qualquer pessoa que conviveu, que tem um familiar que é motorista de caminhão, ok? Isso aqui bate muito também com aquele achado, com a hipótese, né, de a gente estar falando de isolamento e falta de comunhão, né, de novo, não é um significado espiritual, um significado bem prático, né, de a gente ter interações sociais com outras pessoas, e aqui você é afastado até do teu núcleo familiar, do teu núcleo de amigos e tudo mais, da tua cidade natal, se você vai fazer uma longa distância, porque você vai ficar dias, uma semana fora, ok? Seguranças particulares, também um trabalho bastante solitário, com toda certeza. Um trabalho que tem riscos, né? Nem falei de outros riscos aqui, por exemplo, de BR, de rodovia para motoristas de caminhão, né? Mas seguranças particulares também devem ter um nível de estresse maior e tudo mais. E é um trabalho bastante individual, né? Segurança particular, ok? Sem contar que quando a gente fala da galera de segurança, muitos vão ter rotinas bem fora do normal, como a gente falou, rotações, né, ou turnos noturnos. Então, isso aqui também é uma coisa que pode estar influenciando aqui, segundo os achados da pesquisa. Vamos lá. Trabalhos com horários noturnos, como vigilantes e porteiros. Aqui, com toda certeza, é um grupo bem diferenciado. Se aqui a gente está falando algumas coisas mais específicas, aqui a gente tem um leque maior dentro desse número 4, né? Então, vigilantes, porteiros, imagino mais algumas outras profissões que podem se encaixar aqui, mas faz muito sentido, né? Horários noturnos, o que que faz? Não apenas tem a questão do horário noturno, mas um vigilante noturno muitas vezes está sozinho num estabelecimento por várias horas, com muita pouca coisa para se fazer. Porteiro, mesma coisa. Né? Ainda mais um porteiro noturno, ele vai ver menos pessoas entrando e saindo. E mesmo durante o dia, ele vai ter muito pouco contato com outras pessoas. Aí a gente vê em 5, trabalhos em serviços remotos. De novo, uma categoria gigantesca aqui, como no número 4, de serviços. Né? Um escopo muito maior do que esses 3 primeiros aqui. Trabalhos em serviços remotos, a gente pode assumir justamente a questão também de isolamento. Aí nós temos 6, profissionais da área de atendimento ao cliente, que aqui não deve ter sido uma novidade para ninguém, é um trabalho muito, mas muito estressante. E geralmente você não está trabalhando em equipe, ok? Você está trabalhando tendo contato e interação com outros seres humanos, mas quando a gente está falando de atendimento ao cliente, você está resolvendo BO, você está apagando incêndio. Quando você está tendo contato com outros seres humanos, é de se esperar que seja um problema e que a pessoa está querendo resolver esse problema. E que você vai ter que resolver conflitos. Vai ser uma pessoa com demandas, vai ser uma pessoa que pode estar estressada, que pode estar alterada, né? E naturalmente o contato ele tende a ser estressante. E é um trabalho individual para resolver esses problemas. No máximo você vai passar para outro ramal, para outro ali e tal. Cara, você vai estar enfrentando, tancando sozinho umas bombas ali, ok? Isso é bastante complicado. Isso, de fato, faz com que você tenha interação humana, mas uma interação humana de péssima qualidade, porque é uma interação muito conflituosa e ansiogênica, ou seja, geradora de ansiedade. Você não tem muitas vezes um trabalho em equipe que vai te dar um descanso ou algo assim. E, por fim, funcionários do comércio varejista. E aqui é interessante, porque comércio varejista, extremamente estressante,
trabalho com metas, você não entende direito as regras do teu trabalho, inclusive tá um pouquinho isso no meu livro, ok? Eu falo um pouco sobre essa questão de você não entender as regras do trabalho, de você mudar a meta, de nada ser muito certo, de as regras mudarem o tempo inteiro, de você não saber os crivos direito para o teu sucesso, ok? Então isso é uma coisa que está nos capítulos do meu livro que traz bastante infelicidade no trabalho, pouca saúde emocional, mas se a gente parar para pensar, funcionários do comércio varejista não costumam trabalhar em equipe. O funcionário do comércio varejista geralmente trabalha numa equipe de vendedores, mas equipe, squad, ou qualquer coisa, team, ou qualquer coisa que você queira chamar, né? É só porque aquelas pessoas, por acaso, estão fazendo o mesmo tipo de trabalho no mesmo lugar na mesma hora. Elas não estão trabalhando em conjunto, muito pelo contrário. Elas, na prática, muito mais provavelmente vão estar trabalhando umas contra as outras, né? Meio negócio Fórmula 1, né? Tipo, é uma equipe, né? Tem lá o mesmo escudo, mesma escuderia. Eu não conheço muito de Fórmula 1, tá, pessoal? Talvez seja uma comparação meio porca aqui. Mas é da mesma escuderia, mas na verdade eles estão meio que competindo entre eles ao mesmo tempo. Né? Eles são companheiros de equipe, mas eles não estão trabalhando muito junto, não. Eles estão competindo um contra o outro. E quando a gente fala de funcionários de comércio, a equipe de vendas não é uma equipe. É um bando de gente que a gestão coloca junto e faz se matar. Ok? E a competição é boa muitas vezes para a gestão, porque querendo competir, quem bater meta antes, não sei o que, não sei o que, vai ganhar mais benefícios e fazer todo mundo competir entre si vai melhorar as vendas para a instituição, para a organização profissional. Ok? Às custas de não se ter um trabalho em equipe e baixar a saúde mental das pessoas. Então, é uma coisa muito importante de a gente considerar. Funcionários de comércio varejista têm vários estressores diferentes, mas sim, um deles é o fato de não ter um trabalho em equipe e, na verdade, as pessoas do trabalho serem mais competição do que qualquer outra coisa. Né? É um efeito muito parecido com o que eu estava falando aqui do atendimento ao cliente. A pessoa tem contato humano, mas é um contato humano de baixíssima qualidade, ok? E o que acontece? Quando a gente está falando disso aqui tudo, como eu falei, deve ter bem mais causas, ok? Que devem ter sido hipotetizadas, se me permitem usar a palavra, para tentar aqui explicar o que está causando essa correlação entre esses trabalhos e esse grau mais baixo de infelicidade. Mas eu acho que eles pegaram uma coisa muito interessante, muito central da experiência humana. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu só preciso repor aqui a minha água e tomar um pouquinho, porque a garganta está secando. Enquanto isso, se vocês quiserem dar uma opinião, fiquem completamente à vontade, podem fazer perguntas, tá? É para ir conversando com vocês. Tô vendo que a coisa está um pouquinho mais parada hoje, mas não precisam ter vergonha não, tá bom? Toda contribuição é muito bem-vinda. Então vamos lá. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Por que diabos é tão importante essa tal de interação social positiva, como eu estou chamando, ou como a própria pesquisa está chamando aqui, né, dando um foco no trabalho em equipe, especificamente, no mundo profissional? Vamos falar sobre uma coisa chamada psicologia evolutiva, ok? A psicologia evolutiva, ela não é exatamente um ramo, não é exatamente uma abordagem, não é nem de longe, na verdade, uma abordagem, não é exatamente uma área do conhecimento, é uma coisa assim meio difícil de explicar dentro da psicologia, mas se fosse para tentar resumir de uma maneira bem simplificada, eu vou dizer que a psicologia evolucionista seria uma parte da psicologia que tenta estudar e compreender como que determinadas
adaptações que o ser humano evoluiu para lidar com ambientes que já não existem mais, com habitats, com ecossistemas e contextos que não existem mais, que ficaram no passado, como que essas adaptações que ele evoluiu através da seleção natural, da seleção sexual, da seleção, no caso a seleção artificial não tem tanto aqui, mas principalmente natural e também um pouco sexual, né, que é a escolha de parceiros, mas como que essas evoluções, essas seleções foram selecionando coisas para um passado que já não existem mais e como o ser humano, ao criar muito rapidamente uma civilização, depois que ele conseguiu desenvolver a agricultura e parar de ser caçador-coletor, conseguiu é, mudar tanto o seu ambiente, né, viver em sociedades complexas e tudo mais, de modo que a evolução biológica, neurológica, cognitiva não conseguiu acompanhar isso, e a gente tem um monte de coisa que a gente tem cognitivamente para lidar com um ambiente que não existe mais, atrapalhando ao invés de ajudar no presente. Então, resumidamente, essa é a ideia central aqui da questão da psicologia evolutiva, ok? E por que isso aqui é importante? Porque isso ajuda a gente a entender muitas coisas, como por exemplo a ansiedade social, tá? Mas eu quero tentar falar um pouquinho sobre isso no contexto do trabalho. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, ele é um animal, vamos dizer assim, que tem como, se não a principal, eu diria que uma das principais ferramentas, quem sabe junto com um cérebro muito bem desenvolvido, a capacidade de usar ferramentas físicas, a capacidade que a gente tem de correr por bastante tempo enquanto outros animais cansam, né? Tem todas essas coisas, mas talvez junto com todas essas e talvez acima de todas essas, está a nossa capacidade de socialização. Existem, com toda certeza, animais muito sociáveis, okay? Que tem grande socialização, tem um termo, por exemplo, gregário, né, para vários tipos de animais, mas tem também animais com, vamos dizer assim, sociedades, entre aspas, muito complexas. Né? A gente tem, por exemplo, vários tipos de insetos que são eusociais, como a gente chama, que tem as castas, tem várias coisas, como formigas, como, por exemplo, abelhas. Geralmente a gente está falando aqui de artrópodes, né? Mas existem inclusive dois mamíferos, né? O rato topeira pelado, por exemplo, é um mamífero eusocial, ok? Que tem um sistema com, entre aspas, rainha e tudo mais, né? Tem muita coisa assim. Existem sim várias configurações muito sociais, mas o ser humano conseguiu aperfeiçoar muito através da linguagem, da comunicação e de outros fatores, a questão do trabalho social para conseguir aumentar a sua sobrevivência, ok? Isso é uma das principais coisas que fez a nossa espécie não ser extinta. Não é necessariamente a inteligência, mas mais do que a inteligência, a nossa forma de socializar, ok? Então a seleção natural fez com que o ser humano fosse passando de geração para geração essa capacidade cada vez mais refinada de socialização. Então, a necessidade de socializar não é apenas uma necessidade evolutiva, mas por ter sido tão selecionada na nossa evolução, ela evolutiva não, de sobrevivência, eu quis dizer, mas por ser tão selecionada na nossa evolução, ela virou um instinto humano. A gente tem por instinto a necessidade de socialização. Pessoas, como eu falei mais cedo, têm graus diferentes de necessidade, mas a gente assume que a pessoa vai ter uma necessidade mínima significativa de socialização. A gente pode estar falando que pessoas muito específicas podem ter uma quantidade muito menos significativa de necessidade, como, por exemplo, quadros mais graves de autismo, né, do transtorno do espectro autista.
aí a gente já vê um outlier, é uma diferença muito mais significativa nessa questão da necessidade de socializar. Mas quando a gente está falando da absurda maioria da população, a gente está falando de pessoas que minimamente, mesmo a pessoa mais introvertida do mundo, e olha que eu me considero uma pessoa mais ou menos introvertida, né? Mesmo a mais introvertida do mundo, ela precisa de socialização para a manutenção do bem-estar. Por quê? Porque antes da agricultura, antes da gente ter feito a revolução agrícola, né, em que a gente desenvolveu a agricultura, o ser humano no Mesolítico, no Paleolítico, ele era caçador-coletor. Ser caçador-coletor fez com que, em mais de 95% da história da humanidade que se passou no Mesolítico e no Paleolítico ali, tá? A nossa espécie, não conseguisse sustentar uma população maior, geralmente, do que 100 indivíduos. Há pouquíssimas evidências de que a gente chegou até a quase 200 em algumas populações específicas desses períodos. Mas geralmente a gente não chegava a 100, ok? Por quê? Porque não tinha tanta disponibilidade de alimento. A gente não criava, não tinha plantas que a gente poderia armazenar esses cereais. Se a gente caçasse, a gente precisava consumir essa carne rapidamente e a gente precisava caçar de novo quase que diariamente, não diariamente, literalmente, mas quase que diariamente, porque não tinha como conservar essa carne, e cada caçada era um risco de voltar sem comida, e em uma população muito grande, óbvio que isso ia gerar problemas, então a gente não conseguia assegurar uma grande fonte de alimento com abundância para ter uma população maior. Ou seja, em mais de 95% da história de evolução humana, né, onde a maior parte dos passos finais para o desenvolvimento da nossa espécie ocorreu, inclusive no nosso cérebro, a gente se desenvolveu para grupos de geralmente menos de 100 indivíduos. Grupos de menos de 100 indivíduos, se você passa a vida inteira dentro desse grupo, você vai conhecer todo mundo em alguma medida intimamente. Então a gente tem a gente foi criado, a gente evoluiu para ambientes em que a gente conhece todo mundo ali do grupo. E isso faz com que a sobrevivência daquele grupo pequeno, que tem o risco de não conseguir caçar no outro dia e daí todo mundo ficar com fome ou alguma coisa assim, porque a preservação de comida era bem pequena, acontece que o grupo ele precisa trabalhar de maneira muito unida, ok? Precisa ter um trabalho em equipe muito grande na caçada, na coleta, na defesa do bando, né, que é um dos termos que também era utilizado por especialistas, né, se não me engano mais da antropologia, mas esses grupos, esses bandos, né, eles precisavam ter uma boa defesa. Por exemplo, alguns começaram a desenvolver a pesca mais cedo, e esses foram os que começaram mais rapidamente a se estabelecer em um único lugar. Pô, tem que ter ali um trabalho legal para pesca, beleza. Tem que ter um trabalho legal para. Beleza, caçamos o animal, pô, a gente precisa separar, destrinchar, osso vai ser para tal coisa, vai ajudar com algum instrumento, vai ajudar numa estrutura, vai ajudar para fazer um certo item, beleza, o couro, vamos arrumar esse couro, essa pelagem para conseguir fazer algum tipo de roupa para sobreviver ao tempo frio, né? A carne, beleza, a gente tem que preparar a carne, preparar o fogo, né? Puxa, lanças e etc. A gente fez lança agora, pô, a gente tem que produzir essas lanças para caçar. Então, tudo isso, ok? Tudo isso exige muito trabalho em conjunto, exige coordenação. Então, 95% da história da humanidade, mais na verdade, eu estou arredondando para baixo, tá, pessoal? Mais do que 95% da história da humanidade se desenvolveu para grupos fechados e coesos onde todo mundo se ajudava. E você ser mal visto em um desses grupos e atrapalhar, a gente assume e tem alguns indícios de que essas pessoas eram deixadas de lado e exiladas. E se você acabasse sendo exilado, você ia morrer sozinho, porque você ia ter que caçar sozinho para conseguir a tua comida. Você poderia quebrar a perna caçando, você não ia conseguir caçar no outro dia, não ia ter ninguém para cuidar de você, você não ia conseguir a tua comida. Então, exílio era uma morte, ok? Você não ia nem passar os seus genes para frente. Então, nós evoluímos para necessitar desse trabalho em equipe e para se orientar a buscar geralmente uma harmonização nesses grupos, querer pelo menos ser bem visto pelas pessoas. Né? Por isso que quando a gente vê hoje em dia até pessoas mais competitivas, elas gostam pelo menos de ser bem vistas,
Porque ser mal visto em um grupo, quando todo mundo se conhecia, era mortal. Então, a gente teve tudo isso e aí a gente decidiu inventar a agricultura. E aí mudou tudo. A agricultura ela foi inventada em alguns lugares específicos, foi se espalhando ao longo de muito tempo. Aí a gente entrou no Neolítico, ok? E entrando no Neolítico, o que, que aconteceu? A gente conseguiu ter sociedades maiores em que tinha muito mais gente. E aí a gente nem conhecia mais todo mundo e etc, né? E aí a gente precisa de leis, a gente precisa de religião, a gente precisa de vários mecanismos para ajudar vamos dizer assim, coordenar e harmonizar relações entre pessoas que se conhecem muito menos e talvez comecem a nem se conhecer mais, mesmo morando na mesma cidade, na mesma polis, né, no mesmo grupo. E com tudo isso, a gente vai tendo sociedades mais complexas. Só que isso aconteceu nesse menos de 5% do final da nossa evolução até hoje. A gente ainda continua evoluindo. Né? Vide, por exemplo, a gente já está perdendo sisos. A gente está perdendo um tendão aqui que algumas pessoas não têm, por exemplo, mais. A gente está perdendo vesícula biliar, a gente está perdendo várias coisas ali. Né? É, e o que rola? A gente ainda está em evolução, mas só nesse finalzinho a gente se desenvolveu para estar nessas sociedades. Ou seja, é quase nada de tempo num quesito de evolução de espécies para a gente conseguir ter uma evolução que de fato mude o nosso cognitivo, mude a nossa neurologia. E isso, nesse caso, não é nem tão mal adaptado assim, porque a gente ainda, mesmo em sociedades complexas, precisa trabalhar em equipe. Não é o caso da ansiedade social. A ansiedade social, às vezes eu falo em outros momentos, tem uma explicação muito semelhante, mas segundo toda essa ideia da psicologia evolutiva, isso é uma coisa que deve muito provavelmente ter vindo desses momentos em que isso ainda era mais necessário. Só que hoje em dia, a gente de fato tem profissões que acabam tendo muito menos trabalho em equipe. E quem está nessas profissões, aí sim, é um resquício evolutivo desadaptado para a condição, para o contexto de trabalho dessas pessoas. O cara que é entregador, o motorista de caminhão, segurança particular, o cara que trabalha como vigilante noturno, porteiro noturno, que trabalha com trabalhos remotos, tipo eu aqui trabalhando tanto na minha orientação de carreira, na minha psicoterapia e fazendo as lives, olhando para uma câmera, não estou aqui trabalhando em equipe diretamente com alguém, conversando vivamente com a pessoa, né? Os profissionais da área de atendimento ao cliente que não estão trabalhando em equipe, os funcionários de comércio varejista que, como eu falei, estão trabalhando em equipe, né, que na verdade é mais uma competição, uma luta livre ali, né? Então, essas pessoas, elas não são muito felizes por vários motivos, mas também porque elas fazem parte, né, são indivíduos de uma espécie que se desenvolveu em grupos pequenos que trabalhavam em conjunto e que a seleção natural acabou selecionando genes que traziam para a nossa espécie, para a espécie desses indivíduos aqui, o instinto de trabalho em equipe para a sobrevivência. E quando você tem um instinto que está no teu hardware, que é natural a você, que faz parte de uma coisa assim de fábrica, e você não está seguindo esse instinto, é óbvio que isso vai cobrar o seu preço. E eu não estou falando que isso seja errado de alguma maneira. A sociedade precisa desses profissionais e não está errado ir para uma dessas carreiras. Mas saibam que existe esse preço. Algumas pessoas vão ter maior ou menor facilidade de lidar com o preço, né, esse custo em saúde física e em saúde mental. Mas se você for para uma dessas áreas, saiba que essa é uma coisa muito importante que você vai ter que lidar. E essas 7 aqui, eu vou ser bem sincero, são poucas perto de todas as que eu consigo imaginar que tem esse elemento. Como eu falei, não tem psicólogo aqui, mas psicólogos, mesmo atendendo presencialmente, psicólogos atendendo na clínica e não necessariamente num lugar multidisciplinar, hospitalar ou alguma coisa assim, o psicólogo na clínica, que foi o que eu mais fiz desde que me formei,
nós somos profissionais que trabalhamos muito essencialmente sozinhos. E eu senti muito isso aqui. E não tem psicólogo clínico aqui, ok? Mas eu senti muito isso em todos os anos, desde que me formei, que eu estou trabalhando na clínica, o peso de não estar trabalhando em equipe, de não poder sair com toda a felicidade, contando para todo mundo, cara, fiz uma intervenção muito massa com o meu paciente, não sei o que, não sei o que. Não, porque a gente tem sigilo profissional, ok? A gente tem que lidar com isso, a gente tem que deixar as coisas ali. Eu não posso falar muito da dificuldade que eu estou passando, a menos que eu contrate um supervisor, né? Que é uma coisa que nem todo psicólogo tem acesso. Eu fiz uma intervenção super foda, magnífica, eu tô tipo, nossa, só posso compartilhar isso com o meu paciente naquela hora, né? Sim, eu estou trabalhando em equipe com ele, que é a forma como eu vejo as coisas, mas, cara, ainda parece tão pouco de vez em quando, sabe? Então, teve esse pequeno desabafo aqui no final também, mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão de saúde mental no trabalho. De novo, eu falei só um único elemento que é um dos principais, talvez o principal elemento da pesquisa que Harvard fez, e tentei explicar um pouquinho melhor o que tem a ver uma coisa com a outra e por que isso é tão importante de um ponto de vista psicológico, para a nossa saúde mental e até mesmo para a saúde física. Oi, Otávio André! Beleza, seja bem-vindo. Poxa, eu não sei se você estava no chat antes, se você estava assistindo ou não, ou se você chegou agora, mas seja super bem-vindo aí. É, infelizmente eu tô nos últimos minutinhos aqui de live, mas se você pegou alguma parte ou se você já estava há um tempo aí na conversa, pode ficar à vontade para trocar uma ideia aqui, tá bom? Mas, enfim, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aqui como que isso aqui tudo funciona e por que exatamente esses empregos aqui são os que de fato acabam tendo uma menor taxa de felicidade. Poxa, Otávio, caramba, pena que você chegou agora, cara. Eu tô justamente finalizando aqui mesmo, mas não se preocupe, fica salva por 7 dias aqui essa transmissão, já que eu ainda não sou afiliado da Twitch, é o máximo que dá para fazer, né? Mas eu tive uma conversa bem bacana hoje com o pessoal aí sobre esse estudo de Harvard aqui que apontou os empregos que acabam causando infelicidade. E por que isso geralmente acontece? E uma das principais chaves encontradas foi a falta de trabalho em equipe, de interação humana saudável, positiva e construtiva. Né? Então, por isso que a gente tem aqui, por exemplo, entregadores, motoristas de caminhão, pessoal que trabalha à noite, tipo vigilante, porteiro. Então, foi bem bacana uma conversinha de 1 hora aí. Mas é isso, pessoal. Eu vou fechando agora, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado o bate-papo de hoje, aprendido algumas coisas novas. E toda segunda-feira, então, das 7h30 até as 8h30, tem essa psicologia ao vivo, em que eu sempre vou estar fazendo esse react a uma notícia, a um estudo, a uma matéria, a um vídeo, a algum conteúdo de rede social, alguma coisa assim que possa ter alguma coisa a ver com psicologia. E também tenho as lives de domingo. São lives mais longas, são das 7 horas até as 9 da noite, todo domingo. E eu estou variando 2 séries de games. Uma, o Minecraft, que é um jogo mais leve, mais tranquilo para a gente poder bater papo. E a outra é The Witcher 3, que eu estou jogando pela primeira vez. E estou fazendo a série A Psicologia de The Witcher 3. A Psicologia de The Witcher 3, que eu estou usando justamente para fazer análises psicológicas das personagens, da trama e das temáticas que vêm dentro do enredo. A do The Witcher 3 eu acho que eu fiz o terceiro ou quarto episódio até agora, então tá relativamente no começo. Quem quiser chegar lá, se não assistiu ainda, dá tempo de pegar. E tem vários clipes também na minha página para vocês entenderem um pouquinho qual que é a pegada da coisa. Se vocês quiserem também, vocês podem me seguir no Instagram, tem o link aqui embaixo, mas também tá no Linktree da descrição do meu perfil, ok? E também vocês podem ver várias dessas lives, inclusive essa aqui, que eu vou deixar na íntegra no YouTube. E do YouTube tá lá, Arthur K. Fernandes, tá na descrição, tá no Linktree, no meu perfil também aqui da Twitch, tá bom?
Então, por hora, é isso aí. Agradeço profundamente a participação de vocês, mesmo que hoje tenha sido uma coisa um pouco mais calma, mesmo que o pessoal tenha comentado bem pouco aí, mesmo só para quem assistiu, para quem ficou olhando, eu agradeço imensamente pela participação e espero que tenha sido uma coisa interessante para vocês. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor esse mundo da psicologia, de maneira que vocês possam usar ele a favor de vocês na busca por um maior equilíbrio de vida e uma maior saúde mental. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira para vocês e até a próxima.